pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da importância do jejum. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada do que é jejuar, às vezes a gente faz o jejum de uma forma incorreta. E eu confesso para vocês que por muito tempo eu não tinha uma visão exata, correta do que era o jejum. E às vezes a minha forma de jejuar, ela não passava de uma dieta, de apenas uma restrição de alimentos. Mas na palavra de Deus existem textos, inclusive textos ditos por Jesus, nos ensinando a jejuar. Eu quero ler algumas anotações aqui com vocês e alguns textos a respeito do jejum. O que é jejum? O jejum é uma forma de renovar as forças para enfrentar as dificuldades que temos pela frente. Existem tipos de situações que a gente vive, algumas batalhas espirituais, que a gente só consegue vencê-las se a gente estiver com o nosso espírito fortalecido. E o jejum, ele é algo que a gente faz para que o nosso espírito seja alimentado e o nosso espírito seja fortalecido. O jejum fortalece o nosso espírito porque a nossa luta não é contra a carne e sim contra demônios e potestades no mundo espiritual. O jejum também é um ato de santificação e arrependimento. Então tem um texto aqui no Velho Testamento, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 12, que diz: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Este texto, ele está em um contexto onde o povo de Israel se rebelava, pecava contra o Senhor, deixava de ter Deus como Deus deles. E Deus mandava mensagens, mandava profetas falar a eles. E neste texto aqui, Deus fala para eles jejuar, para eles lamentar, para eles arrepender daquilo que eles haviam feito. Então o jejum, ele também funciona como uma forma de arrependimento. Devemos jejuar para que o espírito fortaleça. Jesus diz que algumas situações, elas só se resolvem através do jejum e de oração. O texto que eu vou ler agora a seguir, ele está em um contexto onde uma pessoa chegou para os discípulos com um filho com demônios, um filho possuído por demônios. E os discípulos não conseguiram fazer com que aqueles demônios deixassem aquele rapaz. E Jesus não estava presente. Quando Jesus chegou, Jesus viu que eles não conseguiram resolver aquele problema, que eles não conseguiram, na situação que eles se encontravam, fazer com que aquele jovem fosse liberto daqueles demônios que o oprimia. E em Mateus 17, 21, fala a respeito disso. Mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Então, às vezes, na nossa vida, nós não vamos estar possuídos ou nós não vamos lutar com pessoas possuídas por espíritos malignos, mas também vão haver situações que nós só vamos conseguir ter vitória sobre ela se for à base de jejum e de oração. Temos vários exemplos na Bíblia sobre jejum e grandes resultados através deles. Nós temos exemplos de Jesus, que jejuou, que ficou ali no deserto, em comunhão e intimidade com o Pai. Nós temos exemplos de Moisés, nós temos exemplos de Eliseu, temos exemplos de Esther, vários exemplos. E eles jejuavam com um propósito específico. O jejum, a gente precisa jejuar com um propósito específico em relação àquele tempo que a gente vai dedicar de santificação, de intimidade, de comunhão com Deus. Jesus nos deixou instruções em relação ao jejum. Em Mateus 6, 16 a 18, tem essa orientação que Jesus deixou para os discípulos e que também elas servem para mim e para você nos dias de hoje. Mateus 6, dos versículos 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas,
pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Nós vemos aqui que o jejum não é algo para mostrar para ninguém. O jejum não é algo que a gente vai fazer para que o outro veja que a gente está jejuando. Assim como a oração também. A gente pode orar em público, claro, com pessoas, mas a gente, no nosso momento de intimidade, de relacionamento com o Senhor, também a gente vai para o quarto, a gente vai para o secreto. E o jejum, ele é algo que a gente deve fazer em secreto. Lógico que as pessoas que a gente está convivendo no dia a dia, principalmente da nossa família, elas vão perceber que nós estamos jejuando, porque elas vão ver que a gente não está fazendo as refeições. Isso é natural, mas a gente não vai sair falando estou jejuando hoje, ou ficar com aquela aparência de que tá fraco. Não, o jejum, ele é para nós e Deus, na nossa relação com Deus. O jejum é entre nós e o nosso Deus. A resposta vem do alto, então não precisamos demonstrar que estamos jejuando, pois não ganhamos nada com isso. Façamos como Jesus nos ensinou, que o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Todo cristão precisa jejuar. Nós precisamos de jejuar, porque assim como a oração, assim como a leitura da palavra, ela é fundamental na nossa vida de relacionamento com o Senhor, o jejum também é. O jejum fortalece o espírito e para estarmos firmes e fortes, precisamos estar orando, vigiando e jejuando sempre. Não é simplesmente ficar horas sem comer. Como eu disse no início do vídeo, eu tinha uma ideia equivocada do jejum, apenas abster do alimento. Não, esse momento que a gente está abstendo do alimento, a gente precisa fortalecer o espírito. A gente vai estar subjugando a carne, mortificando a carne e alimentando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito. Como é que a gente fortalece o espírito? Oração, leitura da palavra, cânticos de adoração ao Senhor. Então é dessa forma que a gente vai fortificar o nosso espírito. Não adianta nada se eu tirar aquele tempo ali e me abster do alimento, mas se eu ficar distraída no celular, se eu ficar vendo TV, se eu ficar conversando com alguém, eu vou perder este tempo que eu estou me abstendo do alimento, mortificando a minha carne, mas não vou estar alimentando o espírito, eu vou estar enfraquecendo os dois ao mesmo tempo. Eu preciso o tempo que eu me abster do alimento, eu alimentar o espírito, eu fortificar o meu espírito. E eu confesso para vocês, não sou hipócrita de vir aqui falar com vocês que eu tenho prática de jejuar, mas assiduamente que eu não tenho. Eu preciso muito melhorar nessa área. E às vezes vocês podem perguntar, mas por que a Delma está trazendo um tema aqui para compartilhar com a gente, sendo que ela não está bem nesta área? Mas é por isso mesmo, é porque eu preciso melhorar nesta área, para que eu preciso colocar em prática o jejum, para vir aqui um dia compartilhar com vocês a respeito de como está fluindo na minha vida, como eu estou conseguindo fazer jejum e que isso possa abençoar a vida de outras pessoas, porque às vezes tem pessoas também que têm dificuldades nessa área, que estão passando por momentos que elas não conseguem jejuar, ou que elas não jejuam mais periodicamente. E outra coisa também, a gente tem que entender que o jejum ele não é uma moeda de troca. A gente não vai jejuar para receber de Deus algo. A gente vai jejuar para a gente ter mais intimidade com o Senhor, para a gente receber mais revelação, nosso espírito estar forte e sensível ao ouvir do Senhor e receber do Senhor mais revelação da palavra, estar cada dia mais e mais nos aproximando do Senhor. Então o jejum ele serve para fortalecer o nosso espírito, para estreitar a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o Senhor. Não devemos jejuar para obter do Senhor algo, obter alguma graça de Deus. Não é dessa forma que o jejum funciona. E
Eu espero que este vídeo venha abençoar a vida de quem estiver assistindo. Então são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês, este vídeo a respeito do jejum que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final. Peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas. Deixem aqui nos comentários também se vocês praticam o jejum, se vocês têm sentido um espírito mais renovado e mais fortificado como consequência de praticar o jejum. Peço também para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.